Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula em que nós falamos e aprendemos sobre os ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Antes de começar a aula, iremos recitar Durud Sharif. Durud Sharif é invocar, saudar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Irei ler em árabe e depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Vamos ler, na aula passada nós começamos a aprender, começamos a estudar alguns ditos do Santo Profeta em relação a como o Santo Profeta mantinha o humor nas suas conversas. Não eram as conversas secas, não eram só as conversas em que enxergava os seus ensinamentos, mas também falava sobre de uma forma mais agradável e em que atraía mais atenção das pessoas, em que as pessoas não se sentiam aborrecidos na sua companhia, mas sim, eles ficavam agradáveis, eles ficavam animados na presença do Santo Profeta. Santo Profeta, como eu falei na aula passada, fazia brincadeiras também com seus companheiros, mas sempre manteve com essas brincadeiras uma coisa muito importante, que é que infelizmente hoje em dia nós não vemos muito, né? Hoje, quando nós falamos de brincadeiras, muitas vezes é zoar outra pessoa ou zombar outra pessoa ou chamar os nomes, né? Dizer os nomes que outras pessoas, chamar por nomes que a pessoa não gosta, né? Às vezes as pessoas colocam nomes dos seus amigos, um nome assim para chamar, que muitas vezes não é, agradável para ser chamado, né? Outras vezes, uma forma de brincar é quando um amigo zoa o outro ou faz zumbeira, né? Zumbaria com outros amigos. Mas quando vemos, na verdade, isso nem é permitido pelo islamismo, pelo sagrado Alcorão, né? Zombar ou zoar seus irmãos, seus amigos, seus conhecidos, ou chamar os nomes. Até o sagrado Alcorão foi tão específico em relação a isso que disse que não deve ser chamado nenhum nome, nem deve falar do seu irmão ou dos seus amigos em suas costas. Foi tão especificamente falado no Sagrado Alcorão, dizendo que se você falar mal do seu irmão nas suas costas, seria que você estivesse comendo carne dele. Então, é importante que nós façamos essa diferença, né? De que é brincar, de que é ter humor nas conversas e que é, fazer zoar as outras pessoas ou chamar dos nomes. Continuando, e também nós falaremos no final hoje sobre a importância de exercício e como o Santo Profeta fazia exercício com a sua família, né? Quais exercícios ele fazia, ou como ele
incentivou os seus companheiros de fazer exercício físico. O primeiro dito que escolhi hoje é narrado pelo Hazrat Anas, continuação dos ditos do Santo Profeta, em que ele fez brincadeiras, ou teve humor na sua conversa. Hazrat Anas relata que uma vez o Santo Profeta disse a uma mulher idosa que as mulheres idosas não entrarão no paraíso. Ouvindo isso, a mulher idosa, que costumava ler o sagrado Alcorão, disse nervosamente: por que elas não entrarão no paraíso? O santo profeta disse: a senhora não leu no sagrado Alcorão o seguinte: Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Que nós, quando iremos levantar elas, nós as tornaremos jovens e virgens. Então, por um lado, colocou os ensinamentos do Sagrado Alcorão na frente dela e também fez uma brincadeira com ela que você não vai entrar como idosa. Ele, quando falou que idosas não entrarão no paraíso, ele explicou que as idosas não vão entrar, porque Deus as tornará jovens e virgens. Então, quando você entrará no paraíso, você vai ser jovem e virgem. Por um lado, nós vemos que como o santo profeta deixou a conversa com humor, deixou essa uma conversa mais agradável e também colocou o ensinamento do Sagrado Alcorão e que ela não tinha pensado nisso, mesmo tendo lido o Sagrado Alcorão. Um outro dito do Santo Profeta é com contexto parecido, com conteúdo parecido, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que enquanto conversava com o Santo Profeta, as pessoas diziam ou disseram: "Ó mensageiro de Allah, às vezes você também faz brincadeiras conosco, que você faz as brincadeiras conosco." O Santo Profeta ele disse que não, ele não negou que eu não faço brincadeiras. Ele disse que eu não digo nada excepto a verdade. Ou seja, mesmo que eu faço brincadeiras, nas minhas brincadeiras, essas brincadeiras, além de serem agradáveis, têm sabedoria e verdade. Então, estes são pontos fundamentais para nós entendermos quando mesmo queremos fazer uma brincadeira que além de ser agradável, além de que todo mundo começa a rir, não, todos menos um, né? Para qual com quem você fez a brincadeira. Às vezes a gente faz a brincadeira com uma pessoa, mas isso machuca a pessoa, só que os outros que estão na companhia, que estão ao redor, eles começam a rir. Porque eles acham isso agradável ou eles acham engraçado. Mas não deve ser assim. Quando você faz uma brincadeira, mesmo a pessoa com que você fez a brincadeira deve achar isso agradável. Deve achar isso uma coisa leve, uma coisa agradável, uma coisa engraçado. E além disso, não devemos colocar como escudo essas brincadeiras e começar a falar mentiras. O santo profeta deixou bem claro que mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que você faça algo brincando, na verdade, você sempre deve falar verdade, mesmo que seja brincadeira. Então, esses são alguns pontos fundamentais para nós entendermos que o santo profeta passou a sua vida com os seus companheiros de uma forma em que as pessoas tinham uma relação boa. Eles faziam brincadeiras. Como eu mencionei, vários incidentes, além dos que estavam escritos que eu tinha colocado para ler, eu lembrei outros também que eu mencionei e que mostrava que tanto o santo profeta quanto os seus companheiros também tinham um ambiente agradável, um ambiente de brincadeira também. Mas isso não deixava eles descuidadosos das suas obrigações. Por um lado, eles faziam essas brincadeiras, esses humores de uma forma leve,
uma forma engraçada e uma forma agradável para todo mundo. E por outro lado, eles também estavam muito cuidadosos, muito atentos sobre quais são as suas obrigações. Então, isso é chamado verdadeiramente equilibrar nos dois lados. Você ficar no mundo, ter relações com pessoas mundanas, com as pessoas que estão à sua volta, mas também nunca esquecer de Deus. Hoje em dia, nós vemos que, como em nome do entretenimento, em nome dos prazeres, o Satanás ou Dajjal, que nós podemos dizer anticristo, nos deixou muito longe do nosso Criador, deixou muito distante da religião, da espiritualidade, do nosso sagrado. É importante que nós tenhamos entretenimento na nossa vida. Isso traz uma alegria também na nossa vida. Mas isso não deve causar distanciamento ou descuidadosos em relação à religião, em relação às suas obrigações perante Deus Todo-Poderoso. E para isso nós temos aqui o exemplo perfeito do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, que passou uma vida que teve entretenimento, que teve prazeres, que teve momentos agradáveis com seus companheiros, mas nunca foi descuidadoso em relação às suas obrigações, e ele motivou e incentivou os outros também de seguirem corretamente, verdadeiramente e firmemente a religião. Passando para outro assunto, outro tópico, é em relação sobre esporte, como eu falei no início, como nós estamos falando do humor, das conversas agradáveis, das brincadeiras, eu coloco aqui também outro tipo também que brincadeira, tipo exercício físico, brincar, fazer exercício físico. Em relação a isso, um dos ditos mais fortes e mais incentivador que nós temos em relação ao esporte é o seguinte, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que Santo Profeta diz, um crente saudável e forte é melhor do que um crente fraco e insalubre, e é mais amado por Deus Todo-Poderoso. Que um crente, se os dois homens são muçulmanos, são crentes verdadeiros, mas se um deles praticasse exercício físico, for saudável, se for forte, ele é melhor nos olhos de Deus Todo-Poderoso e é mais amado pelo Deus Todo-Poderoso do que é fraco ou do que não pratica esporte ou não é saudável. Nós sabemos e temos um outro dito também que no final irei, vou só completar a leitura desse dito, depois vou mencionar aquele que acabei de lembrar. Depois, Santo Profeta diz, continua dizendo, tudo tem bênçãos e benefícios. Cada coisa tem bênçãos e benefícios. Sempre deseja algo que seja benéfico para você. Todas as coisas têm benefício. E você deve procurar o que é benéfico para você. Peça ajuda a Deus Todo-Poderoso e não fique desamparado. Essa é a chave fundamental, que não deve ficar desamparado, porque a bênção e misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, pode chegar atrasado, mas nos seus olhos isso pode ser atrasado, mas no olho de Deus, cada coisa tem o seu tempo. E tenta o seu melhor e depois deixa até Deus, que Deus vai cuidar do assunto. Continuando com o dito, o santo profeta diz: se a tristeza o afligir, se vier tristeza sobre você, não diga o seguinte: se eu tivesse feito assim ou assim, isso não teria acontecido. Aquelas desculpas que a gente às vezes fala só para satisfazer a nossa alma, né? Quando a gente falha em alguma coisa, a gente fala: ah, se eu tivesse feito dessa forma, não teria falhado, não teria acontecido dessa forma. Santo profeta diz: se a tristeza vier a afligir, não diga que se eu tivesse feito dessa forma, de outra forma.
não teria acontecido isso. Em vez disso, diga: tentei fazer o meu melhor que pude, mas Deus quis que fosse assim. Essa é a melhor forma de demonstrar a tristeza. Essa é a melhor forma de expressar quando você está decepcionado ou triste. Você tenha esse pensamento, você tenha essa determinação, você tenha esse pensamento positivo, que eu tentei fazer o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Quando é a hora de prática, você tem que dar o seu melhor. E quando é hora de resultado, você tem que esperar o melhor. É só isso. Nunca deve, em primeiro lugar, escolher o que não pode ser benéfico, como foi falado no início. Deve sempre pegar o que pode ser benéfico para você, tenta o seu melhor e aí deixa na mão de Deus. Não, nunca fale que eu poderia ter acertado dessa forma, dessa forma. Confia em Deus. Deixa um pouquinho a confiança em Deus, porque você vai ver como as coisas irão mudar. Fala, tentei fazer o meu melhor que pude, mas Deus quis dessa forma. Deus faz o que deseja. O fato de se envolver em pensamento negativo ou de ficar triste abre o caminho para a influência de Satanás. Esse é o resultado, ou essa é a consequência do que acontece quando nós deixamos eh, entrar os pensamentos negativos. E por que que o Santo Profeta falou do exercício físico e depois dos pensamentos, né? Isso também é uma coisa muito importante. Hoje em dia, vários ditos já provam que eh, no, a mente saudável vive no corpo saudável. Então, uma das formas de nós fugirmos longe dos pensamentos negativos é nós envolvermos no exercício físico. Nós fazermos algum tipo de exercício físico. Fazermos algum exercício. Isso vai nos beneficiar. E vai nos beneficiar a nossa cabeça também. Vai ter um impacto positivo na nossa mente. Vai ter pensamentos positivos. E como em português também tem vários provérbios que falam que a cabeça vazia é o lar do Satanás, né? E sempre que você vai ser um pouquinho descuidadoso em relação a isso, Satanás vai entrar. Satanás está procurando os furos em que ele pode entrar. E se você deixar leve, ele vai tentar o seu máximo. Em relação ao que eu falei que eu iria mencionar outro dito do Santo Profeta, é narrado pelo um dos companheiros do Santo Profeta e que diz que Santo Profeta diz que são duas coisas dados para um ser humano, coisas valiosas, mas as coisas que são mais valiosas, o ser humano é mais descuidadoso. Uma é saúde e outra é tempo livre. São duas coisas que são uma bênção para nós. É uma coisa que tem muito valor, é valioso. Saúde e o tempo livre. Nós sabemos muito bem. A pessoa que sabe gerenciar o seu tempo, a pessoa que sabe cuidar do seu tempo, sabe produzir com o seu tempo, ele sabe o valor de tempo. Ou a pessoa que não tem tempo sabe o valor do tempo. Do mesmo jeito, a pessoa que não tem saúde sabe o valor de saúde. E a pessoa que está aproveitando com sua saúde também sabe o seu valor. São coisas, as duas coisas são muito valiosas. Então, e são interligados também. E nós, no tempo livre, em vez de nós gastarmos do nosso tempo com coisas besteiras, com coisas que não valem para nada, com as coisas desnecessárias, com as coisas que desperdiçam o nosso tempo, devemos ganhar tanto o tempo quanto a nossa saúde. Podemos sair para um parque, um jardim, para fazer um passeio. Podemos inscrever num dos
esporte e tentar praticar algum esporte. E nunca é tarde. Nunca devemos pensar que agora não é minha idade de aprender tal exercício ou tal jogo. Não, nunca é tarde. Devemos sempre praticar algum jogo, algum exercício. Isso faz bem para a nossa saúde e para a nossa mente. Para a saúde mental, isso é muito importante. E hoje em dia nós temos muitos problemas em relação à saúde mental. Como a humanidade está sofrendo por causa disso. E isso também está causando, justamente porque a pessoa já não está focado nas coisas que o ser humano deve focar. Não está virado, não está direcionado para as coisas certas. Está direcionado para as coisas materiais, está direcionado para as coisas temporárias, está direcionado para as coisas que só dão decepção. E você não pode esperar nada além do que decepção. Nós sabemos, às vezes nós sabemos que no final isso só vai dar decepção, mas a gente tenta mesmo assim. Por isso foi falado aqui. Sempre deseja e pega, faz algo que seja benéfico para você. Todas têm benefício. Uma coisa pode ter benefício benéfico para você, outra coisa pode ser benéfico para outra pessoa. Então, depende de você. Se você vai pegar aquilo que é benéfico para o outro e não para você, ou aquilo que é benéfico para você. E sim, uma vez que você fazer com uma intenção boa, com uma determinação boa, deixa resultado na mão de Deus. Podem acontecer as coisas que não são esperados. Podem acontecer os resultados que você não esperava. Mas você faz plano e Deus também faz um plano. O seu plano pode falhar, mas o plano de Deus não falha. O plano de Deus sempre tem sucesso. Então, nesses casos, coloca a confiança, mas cuidado, não é colocar culpa em Deus, é colocar confiança em Deus. Não faz assim, Deus estragou os meus planos. Deus fez assim. Eu tinha tentado dessa forma, mas Deus fez assim. Não, eu não quero dizer isso. Estou querendo dizer que quando você falhar nos seus planos, fale que eu fiz o meu máximo, mas Deus sabe o melhor. Então, se isso não aconteceu, porque não era melhor para mim. Mas o que vem agora vai ser melhor para mim, porque Deus vai me ajudar. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. E assim os pensamentos negativos vão se distanciar. A vida é nome de sofrimento. A pessoa, ao longo do tempo, tem sofrimento, tem obstáculos na vida, sejam espirituais, sejam físicos, sejam dos relacionamentos. Mas a regra é a mesma. É importante que nós pegamos essa base para que nossa base não seja destruída, para que nós não sejamos afligiados, nós não sejamos abalados por causa de um problema ou outro, por causa de uma situação ou outra. É sempre para manter, para que nós mantenhamos sempre forte e firme. É importante que nós confiamos e colocamos a nossa confiança em Deus Todo-Poderoso. Em relação a isso, sobre exercício físico também, eu coloquei aqui um dito de Santo Profeta narrado pelo Hazrat Aisha, que relata que uma vez ela estava viajando com o Santo Profeta, quando teve uma competição de corrida com o Santo Profeta. Ela fez uma corrida com o Santo Profeta. Na corrida, a Hazrat Aisha passou à frente do Santo Profeta. Ela ganhou da corrida. Ela fez a corrida e conseguiu ganhar. Deixou o Santo Profeta atrás. Entretanto, em uma outra ocasião, quando Hazrat Aisha tinha ganhado algum peso, isso é, primeira vez que aconteceu logo depois do casamento. E depois, quando ela tinha ganhado um peso, ela fez de novo uma corrida.
E de acordo com Hazrat Aisha, o santo profeta passou à frente dela na corrida. E santo profeta diz: "Ó Aisha, eu me vinguei da minha derrota na competição anterior." Aqui tem várias lições para nós também, né? Além de nós termos uma relação muito agradável dentro de casa também, além de nós fazermos exercício físico, nós também precisamos ter um espírito de competição. É importante. Inclusive o Sagrado Alcorão fala disso. Fastabiqul khairat, que em boas ações tenta competir, tenta ser melhor do que o outro. Mas nessa competição não deve ter inveja, não deve ter pensamento ruim de estragar os planos dos outros, de destruir outra pessoa, mas sim positividade, de tentar ganhar, de tentar competir, de tentar fazer coisas boas. E além disso, também vemos que como Santo Profeta também fazia. E tem outros narrativos também, outras passagens também do Santo Profeta, em que nós achamos que ele fazia, ele cavalgava também, ele fazia outras corridas também do cavalo e outros, praticava outros exercícios também. Mantia sempre ativo, nunca ficava. E vejam só o trabalho que o Santo Profeta tinha. Vejam só as atividades, vejam só as coisas que ele deixou atrás, os ensinamentos, trabalho que ele fez para trazer uma mudança no mundo. Não é pequeno. E além disso, ter os deveres perante as pessoas, perante Deus Todo-Poderoso, mas além disso tudo, contando com isso tudo, ele ainda conseguia ter um tempo para fazer exercício físico, para fazer brincadeiras, para ter momentos agradáveis. E assim, nós podemos, às vezes, aliviar um pouquinho dos nossos estresses, nossos problemas, dos nossos problemas que acabam abalando a nossa mente e a nossa saúde mental. Por isso é importante que nós valorizamos, como eu falei antes também, da nossa saúde e nosso tempo livre. Essas são duas coisas valiosas que foram dados pelo Deus Todo-Poderoso para nós e é importante que nós valorizamos isso. Muito obrigado por hoje. Nós ficamos até aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.